ali necessário passar por Samaria. E eu fui dar uma olhada se era necessário mesmo ou não, e o fato é que não era fisicamente, geograficamente necessário. Isso aqui talvez seja muito mais uma interpretação espiritual, né, de que Jesus queria ter esse encontro com ela, ele queria viver essa cena para relatar essa cena para nós, né? E aí a gente já leu o texto, não vou ler de novo, né, naturalmente para não ficar longo, mas vai dizer que ele encontrou a mulher, que ele pediu água, né? E ele falou com ela, disse-lhe Jesus, né? Dê-me um pouco de água. E como você leu comigo, né, o texto vai dizer que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então aqui a gente tem um primeiro ensino, e ele é muito interessante, porque você que esteve aqui semana passada ouvindo a gente falar sobre o Zaqueu, mais uma vez aqui Jesus ele toma uma iniciativa. Então o nosso primeiro ensino da noite seria esse, né? Jesus toma a iniciativa. E aí eu posso colocar junto uma pergunta, né? Você aceitará? Porque se você for observar, na nossa relação com Deus, ela sempre é feita de um Deus interessado nos filhos que ele mesmo criou e nesses filhos desinteressados escapando desse relacionamento, ou se afastando, ou não estando tão próximos dele. E aqui nessa história a gente vê mais uma vez Deus estendendo a mão, né? Deus encarnado, Jesus estendendo a mão, dizendo, olha, vamos conversar, me fale quem você é, deixa eu te falar quem eu sou, e no fim, né, é raro Jesus dizer com tanta clareza que ele é o próprio Messias, e ele diz para ela, eu sou o Messias. Ou seja, ele abriu tudo aqui com ela, conversou com ela, abriu o jogo, né? Então ele tomou a iniciativa. Então, de novo, né, observando, o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria, né, como eu disse, tecnicamente não era o caminho, então a pergunta é, por que era necessário que Jesus passasse ali? E aqui uma das interpretações é que ele queria ter esse encontro com ela, para não só mudar a história dela, mas naturalmente deixar para nós um exemplo, né, mostrando para ela qual seria a água viva. E esse ponto do disse-lhe Jesus, para mim, seria o ponto central que a gente vai observar aqui no primeiro aprendizado, no primeiro ensino. Ele me remete lá, Apocalipse, né, 3:20, não precisa abrir, mas é um texto que a gente diversas vezes usa ele, né, interpreta ele, quando o próprio Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está sempre aberto, sempre convidando, sempre disposto. Esse é um ensino que nós precisamos gravar no nosso coração. Jesus ele está sempre estendendo a mão. Como estendeu para Zaqueu semana passada, né, dizendo vamos jantar juntos, estende para ela agora dizendo, né, vamos conversar. Só isso já era uma grande mudança, eu vou explicar um pouquinho mais ali para frente, uma grande mudança para a cultura da época. E ele está dizendo, não, eu quero ter esse tempo com vocês, eu quero que a gente esteja junto, eu quero tocar a sua história e eu quero te ensinar algumas coisas. Então vamos lá, algumas observações e interpretações sobre esse primeiro ponto. A primeira delas que a conversão ela é uma porta que Jesus ele abre para uma nova vida. É importante a gente notar isso e entender isso em relação à história dessa mulher. O texto vai dizer que ela já teve 5 maridos. E o homem que está agora não é seu marido, a gente está falando de um sexto. Então, quando Jesus tem esse contato com ela e mostra coisas novas para ela, ele está dizendo, olha, aqui há um espaço para uma nova vida. Então, a conversão ela é uma porta para uma nova vida. Quando a gente olha para isso, a gente vai lembrar do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Né? Se você quiser abrir, esse texto é um texto importante para você deixar ele guardado na sua Bíblia. Wagner, dá uma olhada na porta que o vento fechou ela lá, por favor. 2 Coríntios 5:17. O texto vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Grave esse texto e esse conceito, ele vai ser importante você ter ele como uma base teológica à medida que a gente observa a história dessa mulher. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E caminhando nessa mesma linha, depois dessa conversão, então, vem essa nova vida, ela vai trazer para nós um universo tão grande que é a Bíblia, e tantos preceitos, tantos ensinamentos, e esse andar com Jesus, que é uma jornada que dura do nosso primeiro dia da conversão até o nosso último segundo de vida. Não existe um lugar em que a gente chega e a gente diz, agora eu sou maduro na fé.
Agora você pode contar comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Esse lugar, na verdade, se chama orgulho, e quando a gente chega nele, a gente volta, como eu digo, algumas casas e começa de novo, dizendo, ok, Deus, onde que eu errei, né, por ter dito isso? E aí Deus vai dizer, oh, você errou porque você está achando que já sabe, e na verdade você tem muita coisa para aprender. Ainda foi hoje de manhã que a gente falou sobre isso, né? Sobre alguma lição que a gente demorou 20 anos para aprender, né? E a gente estava falando, puxa, como é cansativo olhar para trás e dizer, bah, Deus, né? Por que eu demorei tanto? Mas tem lições que elas são muito difíceis, elas são muito profundas. Outras demoram 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você que tem mais tempo de fé pode observar isso. Tem coisas que a gente precisa ir construindo, e Deus vai construindo e vai construindo nessa jornada. Em terceiro lugar, ainda fazendo observações sobre o primeiro ponto, o primeiro texto, ela é uma porta de esperança para um recomeço, né? Isso aqui, para mim, é um dos pontos chaves, inclusive, eu diria, da série como um todo, né? Se você ouvir todos os sermões da série, você tentar achar uma linha condutora para eles, eu diria que uma delas é que todas as pessoas que Jesus encontra, ele dá uma oportunidade de um reset, de um recomeço, de fazer as coisas novamente de outra forma. E aqui com essa mulher, esse texto ele é agressivamente, né? Ele expõe isso de forma muito agressiva. Ele é agressivamente transformador. Jesus chega para ela, uma mulher que não haveria nenhuma razão para ele ter contato com ela, eu vou explicar isso num próximo ponto, mas ele vai lá e diz, olha, eu estou estendendo a mão, porque o texto diz, disse-lhe Jesus, ou seja, ele até poderia estar ali em silêncio, mas ele optou por conversar com essa mulher e dizer para ela, ó, eu quero, né, óbvio, ele começa pedindo água, mas depois ele puxa assunto e ele vai dizer, eu quero conversar com você. Então, uma porta de esperança para um recomeço. Por que esse assunto ele é importante? Tá? Eu quero só fazer uma... Não chega a ser um parênteses, né? Mas é algo que eu preciso dizer. Nós estamos vivendo um processo importante, né, como igreja, que é o de definir quem nós somos, né? Quem Deus está construindo no nosso meio. E por mais que eu não tenho falado mais tanto ultimamente, mas isso não pode sair do nosso radar, né? Nós somos uma igreja terminando um processo chamado revitalização, que é aquele processo quando uma igreja ela está à beira de fechar suas portas e aí ela começa a voltar a andar, né? A sua membresia volta a crescer e ela volta a andar para frente. Nós então precisamos fazer o que agora? Definir para onde a gente está andando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse processo de definir para onde está andando, ele naturalmente nasce no coração de Deus, que é derramado para o pastor titular e para um núcleo menor de liderança. E a gente tem conversado sobre isso. Quero pedir que você ore por isso agora, outubro, ali naquele final de semana do 21, 23, por ali, nós vamos fazer um pequeno retiro com a equipe ministerial para começar a escrever esses valores e a expectativa é que em março do ano que vem, no culto da visão, a gente possa oficializar isso. Certo? Por que tudo isso é relevante para nós nesse momento? Porque um dos pontos, né, principais, um dos fios condutores, eu diria até um dos pilares de todo esse processo que a gente está conversando e construindo é o processo de restauração. E se alguém me perguntar, Caio, você já tem os valores? A minha resposta é não tenho, porque estamos escrevendo, mas eu tenho certeza que esse será um deles. Esse será um dos pilares daquilo que eu acredito. Primeiro, porque é aquilo que eu vivi. Né? Eu vou soltando as minhas histórias aos poucos nos sermões, eu não posso soltar todas, senão acabam minhas ilustrações, mas eu vou soltando aos poucos, da onde eu vim, as coisas que Deus fez na minha vida, né? A restauração que Ele criou na minha vida antes ainda da Renata, né? E só o fato de eu ter casado com a Renata já é uma restauração. E aí você diz, Caio, na área sexual, etc., não tanto. Muito mais na área emocional, no tempo que eu demorei para conseguir me relacionar de forma adequada com uma mulher, né, do tempo que eu demorei para não ter medo, né, do sexo oposto e conseguir conversar com ela e conseguir desenvolver bons diálogos, né, e longas conversas, olha aqui para mim, apaixonadas, né, de 13, 4 horas que a gente tinha no falecido Messenger do Facebook, né, que ainda existe, mas ninguém usa, e a gente ficava conversando, e tudo isso é fruto de uma restauração que Deus foi fazendo, né? Restauração da minha imagem de pai, né? Esse é um assunto tão delicado para mim, mas que hoje tem se encaminhado tão bem. E aí, por que é importante você ouvir isso? Porque eu sempre digo, você conheceu a melhor versão do Caio. Você não conheceu a versão atrapalhada, né? E quem conheceu a versão mais atrapalhada foi a Renata, 14 anos atrás. Só que eu tenho amigos, como por exemplo o Coqui, que conheceu uma versão 20 anos atrás. Aí a coisa ela fica mais complexa.
né? Então, o Bernardo, né? A gente não tinha tanto contato, mas eu conheci o Bernardo numa viagem missionária em 2005, né? A gente estava no ônibus junto e veio aqui para a região, lá de Curitiba, numa viagem missionária. Então, assim, não conte caso você conheça o Bernardo, nem faça assim, mas o Bernardo conheceu a versão pregressa, mais antiga. Mas então, resumindo, a restauração ela é exatamente isso, é Deus encontrar a gente onde a gente está, do jeito que a gente está, né? Na beira dos poços da vida, com as histórias que a gente tem, e dizer, olha, eu quero falar com você. Ele apresenta, então, uma esperança, ele apresenta uma nova vida, e a gente opta, né? Como eu disse, Deus toma a iniciativa na nossa salvação, mas nós optamos por querê-la ou não, acreditamos nisso, né? No livre-arbítrio, na livre escolha de salvação, a gente opta por isso, e optando, dizendo, eu quero, então começa uma jornada linda, que é todo esse recomeço. Por que que isso, então, entra nesse ponto, é importante para nós? Porque tudo que nós fazemos aqui enquanto igreja, nós fazemos pautados e baseados num princípio de que nós acreditamos que pessoas podem ser restauradas e de que não há história perdida, né? Na verdade, nós que decidimos nos perder, né? Isso é um pouco poético, mas é aquilo que eu acredito. A gente escolhe se a gente não quer mais, mas enquanto a gente quiser, Deus vai estar lá do lado dizendo, vamos mais um pouquinho. É como uma caminhada muito desgastante, muito cansativa, né? Posso, inclusive, ilustrar isso com o próprio movimento Legendários que eu vivi em abril, né? A gente caminha lá uma dezena ou algumas dezenas de quilômetros em 3 dias e eu nunca caminhei tanto, obviamente, em 3 dias, né? O máximo foi aquele dia que a gente caminhou 12 quilômetros em 3 horas, que já foi um absurdo para mim. Eu já me irritei com o Fausto quando ele convidou a gente para caminhar, a gente estava treinando e, né, sem peso no corpo, num ambiente gostoso, né? Vindo de casa, tendo dormido bem à noite. E é muito interessante lá no Legendários que o que acontece? Você caminha, você está cansado, você quer sentar, só que é você e 150 homens caminhando, então você não pode dizer, olha, eu vou sentar meia hora, depois a gente continua, óbvio que essa opção lá não existe. E você caminha, você descobre que dá para caminhar mais, que dá para caminhar mais, que dá para caminhar mais. E obviamente uma das grandes lições é que a gente conseguiu caminhar muito mais do que a gente imaginava e que quem ajuda você é, né, como eles se referem a Deus e a Jesus, o legendário número 1. E eles, né, convidam sempre você a orar para ele e dizer, ó, peça ajuda para Jesus, que é ele quem vai te ajudar nessa caminhada. Pega agora essa ilustração e leve isso para a nossa vida. Quando a gente está caminhando, está cansado, diz, ai Deus, não consigo mais, não consigo mais. É claro que a gente consegue. Mas o que a gente precisa? Desse pedido, né? Dessa frase, desse grito de socorro, dizendo, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero continuar caminhando. Amém? Caminhamos para o segundo lugar. Continue o texto do 9 a 14. Ele vai dizer que a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí continua, Jesus fala, se você conhecesse o dom e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, ele daria água viva. E aí lá embaixo ele vai dizer, quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Por que isso é importante? Porque às vezes nós queremos uma coisa, mas Jesus quer nos dar outra. Então ela foi para o poço em busca de água, né? E nós muitas vezes queremos água, e a gente diz, Deus, eu estou com sede, me dá água. Só que ele diz assim, eu tenho para você outra coisa, eu tenho água viva. Eu tenho para você algo que vai saciar você muito mais do que aquilo que você está me pedindo. Então, nosso segundo ponto, se você está notando, é, às vezes queremos uma coisa, mas Jesus quer nos dar outra. Então, eu me lembro de dezenas de orações que eu já fiz e que não faziam nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu gostaria que você lembrasse das suas e também pensasse assim, é verdade, porque eu não posso me sentir o único nesse barco que faz orações que não fazem sentido. De pedir coisas que na época, claro que elas faziam sentido, mas que hoje eu olho para trás e eu digo, Deus, obrigado por, não que não ter me ouvido, né? Isso seria teologicamente incorreto, mas por não ter me atendido, porque ouvir ele sempre ouve. Mas às vezes ele ouve com aquele ouvido de que um pai ouve um filho. Né? A Cecília ainda não está na idade de fazer pedidos esdrúxulos, mas vai chegar uma hora que ela vai pedir, já pede às vezes as roupas, né? E as combinações do look. Todo domingo a Renata chega irritada de casa, porque a Cecília agora ela quer escolher a roupa dela, o batom, a pulseira, o colar, né? A tia Débora e a tia Lília deram um colar, agora ela quer em todo lugar com aquele colar, e aí a gente tem que explicar que não precisa em todo lugar. Ela ganhou da tia Ilva um batom, e aí todo mundo vai dando coisa, e ela vai se empiriquitando. Não, tem hora que não. Então a gente está sempre pedindo alguma coisa para Deus,
Mas nem todas, ou quase nenhuma, ou muito poucas, faz sentido Deus nos dar. E aí é por isso que muitas vezes nós entramos onde? Num vácuo. Aquela pergunta, por que que Deus não me responde? Se Deus está me ouvindo? E aí muitas vezes o silêncio de Deus ele é muito mais um não gracioso do que uma ausência de resposta ou uma incapacidade dele de responder. Tem, até eu poderia ter trazido, eu não tenho o livro, né, mas a capa tem um livro, né, que o nome dele é Obrigado por Não Responder a Minha Oração. Eu não teria tanto conteúdo para escrever um livro inteiro sobre isso, mas eu posso dizer para você, tem muitas orações que eu agradeço a Deus por não ter respondido. Eu estaria hoje em outros lugares, né, estaria tendo uma vida completamente diferente, não vou dizer pior, mas ela teria sido diferente. A questão é que eu gosto da minha vida, né, principalmente em relação a relacionamentos. Já expliquei para você, né, que na minha fase de jovem solteiro, eu estava tão interessado em casar que não é que eu não tinha muitos critérios, mas eu me apaixonava muito rápido. Então você não tem ideia de quantas vezes eu orei por alguma menina. Mas é porque aquilo era uma coisa muito transitória. Eu estava ali, ela estava lá, nós dois éramos solteiros e eu orava, eu dizia Deus, né, quem sabe. E eu fico pensando em Deus ouvindo tudo isso, sabe? Dizendo, Caio, não faz sentido. Só sossego eu faço. E aí eu ficava, e pedia, e perguntava, e orava. Então, assim, não vou trazer números, porque eu nunca parei para contar. Lembrando que eu não fui namorador, antes que alguém, né, me julgue, eu só namorei uma menina, depois a Renata, mas eu queria ter sido elas que não quiseram. Então, ou seja, eu ficava com aquilo na cabeça, eu orava, eu tentava me aproximar, mas eu não tinha maturidade. Então você entende quanta oração boba eu fiz e eu dizia, Deus, me dá, me dá, me dá. E Deus dizia, não vou dar de jeito nenhum. E aí eu quero te ajudar com 2 versículos, e aqui a gente fecha esse segundo ponto. Um deles é Efésios, né, um texto conhecido, pode abrir ele, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele vai dizer então, Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. E amém. A gente pensa alguma coisa legal, mas Deus ele pensa muito mais. A gente às vezes faz uma oração e diz, Deus, como eu gostaria de X. E ele diz, mas eu estou pensando em Y, eu estou pensando em algo que é muito mais legal do que isso. Então aqui entra inclusive uma outra lição que é aprender a orar, né? Mas isso seria um outro sermão, que é aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus e de acordo com o poder de Deus. Às vezes a gente faz uma oração, eu não vou dizer que ela seja mesquinha, mas ela não tem fé, ela é uma oração com medo, né? Com medo, e aí Deus está dizendo, mas eu poderia mais do que isso, me pede mais, né? Avança um pouco mais e deixa eu te mostrar. E abre comigo também o texto de Isaías, eu gosto muito desse texto, inclusive é um texto que eu já decorei, só que eu decorei ele na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, foi um texto muito importante para mim no seminário, Isaías 55, 8 e 9. Então, faz 20 anos que ele me acompanha e é um texto pelo qual eu tenho muito carinho. Isaías 55, 8 e 9. Eu vou ler na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Não é uma versão que eu use mais, né? Eu usei ela durante o seminário, mas como eu gravei nessa versão, eu vou ler nela. O texto diz assim, ó, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então você precisa entender o que esse texto está dizendo. O que Deus está dizendo aqui é como se a frequência daquilo que a gente pensa, sonha e conversa estivesse completamente desalinhado com a frequência de Deus. Porque a gente está lá pensando, nossa, imagina se Deus conseguisse fazer tal coisa. E aí Deus está lá na outra frequência dizendo, é claro que eu consigo, é só alinhar as duas coisas. Alinhar os propósitos, as ideias, se alinhem com Deus, né? Tiago capítulo 4, ele vai falar sobre isso, que a gente não recebe o que precisa, né? O que a gente está em busca, o que a gente não pede. E se o texto acabasse aí, seria maravilhoso, porque a gente poderia pregar, né? E seria maravilhoso pregar facilmente assim, dizendo, peça que Deus vai te dar. Só que o texto ele continua e ele diz, você não recebe porque não pede, né? E quando o que pede, pede por motivos maus. Ou seja, a gente está desalinhado de Deus, é isso que ele está dizendo. Se a gente alinha, então, ou seja, quando a gente começa a orar
pelas coisas certas, baseado em princípios bíblicos, com fé, a gente começa a ver mais respostas positivas às nossas orações e a gente começa então a receber o quê? A água da vida e não só um copinho de água que mata a sede e daqui a pouco tem sede de novo. Claro que isso é uma linguagem figurada, né? Mata a sede e daqui a pouco tem sede de novo. Então, ou seja, Deus tem para dar para nós coisas muito mais surpreendentes do que aquilo que a gente pede. Amém? Vamos caminhar. Terceiro lugar, então, versículos 15 a 19. Aqui a gente entra já no dilema dos maridos, né? Jesus, ela diz, né? Então, me dá essa água. Jesus diz, ok, chame seu marido e volte. Isso não é uma pegadinha, claro, mas é óbvio que Jesus sabia que ela não tinha. Isso é Jesus estava abrindo a conversa com isso, né, para ir para esse caminho. Ela diz, não tenho marido. Jesus, então, mata a charada, obviamente, através, né, de um milagre, do poder milagroso dele, dizendo, eu sei que não. Né, o fato que você já teve 5, estamos agora, né, no 6º. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, nosso terceiro ponto é, Jesus não vê os antecedentes, né, mas ele vê o coração. Quando comentei para vocês que a gente pregou essa série em 2021 e estava aqui para ilustrar o texto de Lucas 23, né? Não vou trazer ele hoje, mas é aquele texto do ladrão da cruz. E uma das coisas que me chama a atenção naquele texto é o fato de Jesus prometer o paraíso para o ladrão da cruz, né? Ou seja, aquele que estava ao lado dele, independente de toda a história dele, lembrando que para chegar até a cruz era preciso um crime hediondo, então a gente está falando de alguém que chegou muito lascado até aquele momento. E aí Jesus, ele imediatamente após uma confissão de fé daquele homem, dizendo, não, ele é o Cristo, ele diz, ó, bem-vindo, né? Já seu nome foi para o livro da vida, imediatamente você vai estar, claro, eu estou expandindo o texto, você vai estar no paraíso comigo ainda hoje, né? Ou seja, sem purgatório, sem um espaço, sem um tempo, sem um novo julgamento. O julgamento ele está sendo feito na hora pelo próprio Deus e ele confessa a Jesus e está tudo resolvido. Então volte para o texto. Jesus ele está diante de uma mulher que não oferecia pré-requisitos em nada, né? Ela não tinha aquilo que era preciso. Preste atenção. Mulher, que para a época já era complicado a vida de uma mulher, elas tinham muito poucos direitos, se não praticamente nenhum. Samaritana, ou seja, de um povo pelo qual eles tinham rixa, né, e não se davam bem. E 5 vezes, né, divorciado, separado, etc. Algo que hoje já geraria algum estranhamento você falar que teve, né, 5 ou 6 companheiros. Agora você imagina para a sociedade da época, uma sociedade tão rígida, né, uma sociedade, como eu expliquei em alguns sermões atrás, religiosa, ou seja, onde os preceitos e a vida era medida também por parâmetros religiosos. E essa mulher, então, ela estava com a jornada dela toda atrapalhada. Ela estava numa posição muito difícil de receber qualquer coisa boa. De novo, mulher, né? Lembrando que era uma sociedade de fato machista, não tem discussão sobre isso. Então, mulher, 5 maridos, né? Ou seja, estava num 6º relacionamento e de um povo ao qual Jesus não tinha nenhuma razão para estar fazendo nada de bom por eles. Então aqui, o que eu posso dizer para você? Primeiro, ela foi sincera com a questão dos maridos, né? Ela não tentou esconder de Jesus, não tentou dar a volta nele, né? E o ensino para mim é seja você também, né? Seja você também. Não tenha medo de falar a verdade para Jesus sobre você, até porque ele já sabe. Então, gente, esse aqui não é um pega-ratão, né? Mas é um raciocínio que ele parece simples e muitas vezes até bobo, mas ele precisa ser incorporado no nosso dia a dia e nas nossas orações. Por quê? Muitas vezes quando a gente vai orar, ou a gente não conta tudo, ou a gente maqueia, né? Ou a gente, sei lá, fala só dos assuntos que interessam, mas você precisa entender que Jesus já sabe. Jesus, ele já sabe. O que nós temos é uma oportunidade. Uma oportunidade de abrir o coração, de tirar aquilo do nosso próprio coração, de poder respirar um pouco e dizer, Deus, ok, eu preciso conversar com o Senhor sobre algumas coisas, e fale para ele como se ele não tivesse a mínima ideia do que você está falando. E você vai ver como isso é bom, poder contar as coisas para Deus como se ele não soubesse do que você está falando, porque o alívio que é gerado não é no coração dele.
Você precisa sempre gravar esse conceito, ele também é um conceito teológico importante. Deus sempre reina em glória, sempre reinará, independente do que acontece aqui embaixo na terra. Nós não temos como movimentar o trono de Deus, né, e tirar Deus do lugar, deixar ele agitado, deixar ele ansioso. Isso não existe. E se alguém um dia ensinou algo parecido, isso é uma heresia, isso não existe. Deus reina em glória. Deus está lá tranquilo, ele está em paz, ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que ele tem um trono, né, e nesse trono ele está assentado. A gente aqui se agita e a gente aqui precisa desse socorro. A gente que precisa dizer a verdade, dizer, olha, Deus, é verdade, eu estou com essa situação, está acontecendo isso e eu preciso da sua ajuda. E, em segundo lugar, né, quando a gente coletivamente vive isso, eu estou falando individualmente, né, cada um de nós poder ter esse tipo de postura e fazer essa oração. Mas quando coletivamente nós vivemos isso, nós temos essa postura, nós criamos então uma comunidade de gente que admite o seu pecado e vai se ajudando na jornada. E isso é muito lindo, isso nos leva àquilo que eu falei sobre restauração. Nós viramos uma comunidade de gente que faz isso. O que isso faz? Isso facilita o acesso daqueles que também querem isso. Porque se você pensa que a restauração ela é um programa da igreja, ela é um método, ou ela é algo que eu estou inventando, e a gente usa essa frase, lembra que eu já fui ovelha, né? O pastor está inventando coisa, a gente fala isso. Não é algo que eu estou inventando, é algo que eu acredito, e agora dentro daquilo que eu acredito, a gente ora a Deus e diz, Deus, como que a gente faz isso? Com quais ferramentas? Né? E nós temos ferramentas, ano que vem eu vou falar sobre elas, mas, ou seja, nós acreditamos em criar uma comunidade de gente que conta a verdade para Jesus e diz, ó, Jesus, esse daqui sou eu. Amém? Vamos continuar o texto, né? O texto é longo, a gente vai andando, não podemos parar. Versículo 18, ainda sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo versículo, ele vai dizer assim, né? Você já teve 5, né, maridos e o homem que você vive agora não é seu marido. É uma pergunta, tá? É uma pergunta. Quando lendo esse texto, fazendo esse sermão, uma das coisas que eu me perguntei é por que 5, né? E aí entra a pergunta ponto pra gente, que é onde você procura satisfação. Onde você procura satisfação. A pergunta que me veio na cabeça é por que ela teve 5 maridos? Porque, né, não só 2 do tipo 1 deu errado, foi pro segundo. Por que que foi se prolongando isso, né? Por que que ela foi começando, terminando, começando... E claro, não tem como a gente saber quem terminou com quem, o que que aconteceu, quanto tempo ela ficou com cada um, se tinha filho, se não tinha. Mas é uma pergunta. Por que que ela estava no 6º relacionamento? E aí, eu em algum momento já julguei essa mulher, mesmo que ela seja só uma história, né, na Bíblia de 2000 anos atrás. Hoje, com mais sensibilidade, eu tento entender o coração dela. O que estava acontecendo no coração dela que fez ela viver 6 relacionamentos diferentes? O que ela estava buscando? O que ela estava tentando suprir ou tentando resolver? E aí é lógico que isso precisa ser trazido para nós, né? O que a gente está procurando ou onde estamos procurando a satisfação que muitas vezes só o próprio Deus pode dar. Porque, sendo bem sincero, há coisas muito boas, né, aqui na face da terra que geram muito prazer em nós, com certeza. E isso, inclusive, muitas delas foram criadas pelo próprio Deus. Só que o problema são os abusos, os usos inadequados, né, os usos irregulares, as traições, etc. Então, eu tenho aqui 3 pontos, né? Primeiro, onde nós procuramos satisfação, né? Primeiro, em pessoas. Isso sempre é um risco de qualquer ser humano. Então, aqui você não pense em algo ou em alguém especificamente. Todos nós, a gente faz isso. Todos nós podemos tornar uma pessoa quem amamos, tá? Não um estranho. Não é o cobrador do ônibus, né? É alguém quem a gente ama, é quem está próximo. E não é só marido, esposa, namorado, namorada, noivo, noivo. A gente pode fazer isso com filhos, né? A gente pode fazer isso, muitas vezes, a história da avó, né? A gente tinha uma amiga que tinha uma avó que ela era... ela tinha, assim... Existe um amor chamado codependente, né? Que ele é um amor profundo, justificável, mas doente. Ou seja, é um amor que você dá além do que você deveria. Então, não é que ele não deveria existir, ele só precisaria ser mais dosado. Então, quando a gente entrega um amor exacerbado, que passa do ponto para alguém, a gente começa, então, a se perder. E aí a gente começa a buscar a satisfação na pessoa e a gente deixa, então, de buscar ela em Deus e
a naturalidade dos relacionamentos. Então vamos lá. Como equilibrar isso? Se você me perguntar o quanto eu posso amar a minha esposa, você pode amar mais que tudo na sua vida, menos Deus. Esse é o cálculo. É claro que você pode. Quem aqui é ou já foi casado sabe a dor que é não ter mais alguém a quem você amava muito. Né? Então a gente evita de pensar nisso, principalmente eu que sou muito romântico. Então eu evito pensar nisso, né, de um dia imaginar não ter a Renata e ter que procurar outra esposa. E às vezes a gente conversa, né, quando a gente está muito apaixonado, a gente diz nunca vou procurar outra. Às vezes a gente combina, ó, é 6 meses, depois me esquece que eu vou começar a procurar outro. Então depende das etapas. Mas a gente está ficando mais velho, a gente já começa a falar sobre essas coisas. E às vezes a gente pensa, né, na própria Cecília, não quero falar muito sobre isso, que é um assunto que dói, mas como seria não tê-la ou perdê-la ou vê-la doente, etc. Então, tudo isso faz o que? Mexe com a gente. E aí tu diz, cara, não toca nesse assunto, né? Ou como diz, vira essa boca para lá. E a questão não é essa, a questão é equilibrar. É equilibrar o quanto eu posso amar minha esposa, meu marido, o quanto é saudável. E como eu disse, é muito, contanto que seja menos que Deus. O quanto eu posso amar um filho é muito, contanto que seja menos que Deus, e equilibrado em relação à esposa. Né? Então, aquele relacionamento onde você ama mais o filho e menos o cônjuge também não é equilibrado. Então, isso precisa, biblicamente, né? O filho ele tem um lugar, e é um lugar de submissão, de amor gigantesco, mas de submissão aos pais. Então, tem relacionamentos que acabam por causa disso, quando a esposa, né? E talvez não estou nem falando do nosso contexto, não da nossa igreja, o evangélico, etc., mas relações em que a esposa diz, não, meu filho é mais importante que tudo, e se tiver que deixar que fique, né, às vezes, o marido para trás e os filhos são mais importantes. Então isso não é saudável, isso não é equilibrado. Isso, de novo, não é aquilo que Deus está tentando organizar para a família. Então, se a gente coloca as coisas no lugar, gente, né, se a gente ama muito os nossos pais, mas bota eles no lugar que eles deveriam estar, que é um lugar de muito amor, mas, né, sem deixar eles se intrometerem muito na nossa vida, na nossa casa, que é um desafio. Né? Se a gente coloca nossos filhos no lugar deles, depois que os filhos ficam adultos, né, e aí eles têm a casa deles, a família deles, qual o equilíbrio de a gente entrar na história deles ou não. Tudo isso eu não tenho nem como resolver agora, aqui em 2, 3 minutos, mas eu estou dizendo para você, tudo isso precisa ser equilibrado para que a gente consiga fazer o quê? Encontrar em Deus a satisfação máxima e depois ir equilibrando os nossos relacionamentos, para que a gente não passe do ponto nenhum deles. Então, de novo, não estou dizendo, né, não saia daqui dizendo que eu disse que você não pode amar as pessoas que você ama. Mas o fato é, a gente precisa colocar todas elas no lugar certo, entender o quanto cada uma delas precisa, pode e deve nos satisfazer. E é isso, claro, já nos leva a dinheiro, conforto, né, e bens e dinheiro guardado, investimento, tudo isso. Tudo isso pode ser uma armadilha. Por quê? Porque a gente pode querer isso, gente. Esse assunto é um assunto, né, que a Bíblia trata dele de ponta a ponta. Né? E é interessante que a gente tem aquela crise de falamos de dinheiro na igreja ou não falamos, né? E eu, né, óbvio, como pastor e como quem está aqui com o microfone, fico naquela, falo, não falo, é difícil equilibrar sobre isso. Quantas vezes eu volto nesse assunto ou não, para não ser taxado de alguém que fala muito disso ou que se importa com isso. Mas fato é que a nossa vida ela é permeada por isso diariamente. Diariamente. Você só sai de casa se você tem dinheiro para passagem, dinheiro para o trem, ou um carro, ou gasolina no carro, ou uma bicicleta que funcione, ou uma moto que funcione. E se a bicicleta não funciona, tem que furar, o pneu está furado, tem que arrumar. Que seja R$ 15, você precisa de dinheiro. Então, ou seja, esse assunto ele permeia a nossa vida. Né? Todos os dias, 2, 3, 4 refeições, tem que pagar essa refeição. Então ele está sempre à nossa volta. E esse é mais um assunto que ele precisa estar encaixado no lugar certo da nossa vida. Por quê? Porque senão a gente se perde e a gente começa a buscar satisfação nele. Então, de novo, o dinheiro ele pode ter um papel importante na nossa vida. Ele não só pode, como ele deve, porque sem ele a gente não vive. E eu vou dizer para vocês, o dinheiro é parte da ferramenta que Deus usa para gerar felicidade em nós. Por quê? Porque com o dinheiro a gente consegue acessar coisas que nos dão prazer. Ouça isso com muita maturidade. O dinheiro ele é uma ferramenta que nos ajuda a gerar prazer em nós, acessar coisas que são muito legais, como férias, viagens e boas refeições, as roupas que a gente gosta, entretenimento, etc. Então a gente precisa do dinheiro para isso. Mas a pergunta é ele que nos satisfaz. Aí que é o risco. É olhar um número X numa conta bancária e dizer, olha, é isso aqui que me dá prazer, é para isso que eu trabalho. E aí sempre que eu
tô pregando, né, olhando os rostinhos de vocês, e tô pensando que eu tô viajando, eu me lembro do que eu vejo na internet, o tanto que tem gente, de influencer, tentando te vender esse raciocínio. Falando sobre conta bancária, sobre investimento, sobre, né, o investimento diário, day trade, sobre investimento de longo prazo. Aí, eu falei nesses dias para Renato, tem um empreendimento aqui na cidade que a gente gosta dele, ora por ele, gostaria de morar nele, né? Mas fiz umas contas ali, faltou uns 500 mil reais, a gente viu que não ia dar. Aí eu tive que quase bloqueei o corretor, porque ele disse, não, pastor, vamos tentar, vamos dar um jeito. Aí eu disse, cara, não é meu ramo, mas eu sou bom de matemática. Eu já fiz a conta aqui, não cabe. Então eu tive que bloquear ele. Só que o que acontece? O problema é que eu consegui bloquear. Eu não bloqueei, né? Ele tá ali ainda, só em minha defesa. Que dizem que eu bloqueei as pessoas, mas não é todo mundo. Mas o que acontece? O problema não é ele, o problema é o algoritmo. A cada 3, 4 passadas agora em qualquer rede social, qualquer lugar que eu entre na internet, o que tem lá? Apartamento. Eu já sei tudo o que está acontecendo na região. Se você quiser comprar um apartamento, fale comigo. Porque agora não para de aparecer. Em toda a região, em todos os bairros. E Porto Alegre, não sei o que eles querem me mostrando coisa do lado do country, lá em Porto Alegre. Tinha que ter um jeito da gente escrever de volta para o algoritmo, dizendo assim, você escolheu a pessoa errada. Né? Eu não tenho dinheiro, eu não sei por que a gente está tendo essa conversa. De dizer para ele, olha, aí é country, é estúdio. Aí começou Balneário Camboriú, Porto Belo, você que quer morar na beira da praia. Eu digo, eu não queria, por que a gente está aqui? Mas enfim, tudo isso para dizer o quê? É um desafio para nós. Né? Nossa casa é pequena, ela nos cabia quando a gente comprou ela 5 anos atrás, não tínhamos uma filha. A nossa filha foi adquirindo patrimônio junto com a gente, né? Ela não tinha nada, porque ela era um bebê numa barriga. Eu já contei sobre a casa de Barbie que ela ganhou de aniversário. Quem não sabe, né? Ela ganhou uma casa de Barbie que tem, sei lá, 1 metro quadrado. Então ela ocupa 30% do quarto dela, porque o quarto dela é bem pequeno. E a gente agora está conversando, precisamos de uma casa maior. Então estamos em oração por isso. Mas, de novo, qual é o equilíbrio? E é muito difícil. E eu já me perdi, já me desequilibrei, já dei com a cara no chão. Entre minha casa é pequena e eu sou muito feliz, obrigado Deus. E minha casa é pequena, eu quero uma maior e como é que eu faço para ter uma maior? E aí entra aquelas longas conversas de casal e de família. A gente tem dinheiro? Não tem. Essa é a primeira resposta. Tá, mas e se a gente fizesse isso? E se vendesse aquilo? Se parasse de gastar com isso? E será que ano que vem vai ter? E se a gente usasse tal coisa? E se não sei o quê? E aí a gente faz um monte de conta que nunca fecha, né? E aí a gente continua morando lá, óbvio. Mas a gente está conversando. De novo, qual que é o desafio aqui? Metragem, né? Não, mas precisa ter X metros quadrados, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Precisa ou eu gostaria? Né? Precisa ou eu gostaria? Ah, tem que ter tal coisa. Tem que ou a gente queria que tivesse? E aí a gente agora está tentando definir parâmetros, né? Para poder, a partir disso, começar uma oração, para entender que a gente vai ter que talvez abrir mão de alguma coisa, do que a gente abriria a mão. Né? E a nossa pesquisa, como ela é muito específica, né? Dentro do preço que a gente consegue, por exemplo, se você entra num site, até eu vou dar uma dica, tem um site chamado vivareal.com.br, ele é um agregador de imóveis, tem 4 milhões e 300 mil imóveis no Brasil inteiro, então ele puxa, né, todas as imobiliárias, é uma ferramenta bem legal. Só que à medida que você escolhe bairros e valores, sobrou 12. Então, ou seja, era só aqueles ali, a nossa pesquisa ficou meio difícil. E aí não deu em lugar nenhum. Então, voltando. Esse ponto da satisfação é isso, né? Eu só estarei satisfeito se eu morar no lugar que eu sempre sonhei. É muito difícil, porque o lugar que a gente sempre sonhou geralmente custa muito caro. Então eu consigo estar satisfeito morando onde eu moro hoje, com o tamanho que eu tenho hoje, com o salário, voltando, né, com o salário que eu tenho hoje, com o carro que eu dirijo, tudo isso é um grande desafio para nós. A gente precisa sempre estar em oração por isso e colocar isso diante de Deus. Para quê? Para que a gente consiga encontrar satisfação máxima nele, nas coisas que ele vai nos dando, e mesmo que essas coisas não sejam tudo que a gente gostaria. Amém? Vamos caminhar para a gente andar, como eu disse, né? O texto é longo. E vamos então agora ao versículo 19 a 24. Estamos no nosso quinto e penúltimo ponto. A gente tem ainda alguns avisos, então não podemos perder a nossa atenção. Versículo 19 a 24, ele vai falar então sobre a adoração, né? Então ela diz, veja que o Senhor é profeta,
né? Os nossos antepassados adoravam aqui nesse monte, vocês judeus lá em Jerusalém, lembrando que eles estavam fora, né? E dizendo que lá é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus então declara dizendo: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Então você perceba que o nó que Jesus deu na cabeça dela é na nossa, né? Dizendo não é nem aqui nem lá nem cá, nem num lugar nem outro. Ou seja, estará desassociado de um espaço físico. E aí diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Então pense comigo, o que a gente aprende e traz aqui, e esse é um ponto curto, mas ele é importante, que a adoração real, ela é no coração, não em um lugar. Você diz, Caio, isso é óbvio? Eu diria que sim e não, né? Porque é óbvio, se você tem alguma base teológica, se você já ouviu alguém pregando sobre isso, é óbvio, né? Mas a gente se perde. É óbvio, mas vai em algumas igrejas e experimenta chutar uma bola dentro do auditório para você ver se você não é expulso de lá. É óbvio, mas experimenta tirar essas cadeiras e como a gente faz, e a nossa teologia nos permite isso, a gente usa esse auditório para tudo aquilo que a gente entende que é válido, né? Reunião dos adolescentes, né? Os adolescentes e os jovens e o pastor já jogaram videogame aqui nesse telão em alguns momentos, né? Então a gente faz esse tipo de reunião. A gente teve um jantar do Legendários há 2 meses atrás aqui nesse auditório. A gente teve um jantar missionário, né? Alguns estiveram aqui no sábado há umas 8 semanas atrás aqui. A gente já fez obra aqui dentro. A gente faz o que tem que fazer, contanto que não quebre nenhum princípio bíblico. Então nós entendemos que a adoração hoje não está associada a um lugar, mas ela está associada a um Deus que é Espírito. Então vamos lá. Adoração é coração, não é lugar. Então, se você entende isso, você não sofre quando este ambiente, que eu chamo ele de auditório e não templo, então não é uma discussão que eu tenho mais hoje, porque isso eu entendo que já está resolvido no coração da igreja, mas como a gente tem alguns membros novos, eu quero explicar isso. Né? Esse lugar é um auditório que a gente usa para o nosso encontro. Mas ano passado, quando teve enchente, o que isso aqui virou? Quem lembra? Fala bem alto, gente. A lojinha de roupa da tia Ana, lembra? Então isso aqui virou um grande brechó, grátis, óbvio, né? Onde a gente doava as roupas, sob a coordenação aqui da tia Ana, calçados aqui, roupas aqui, e o nosso auditório subiu para onde? Para a maior sala que a gente tem, que é a sala do judô, que era a sala do judô e que a gente desmontou. Então essa multiusabilidade, não sei se existe essa palavra, mas esse multiuso dos espaços, ele é, para mim, totalmente bíblico. Então eu não acredito em sacralidade de espaços físicos a partir do Novo Testamento. Só que isso é um paradigma, porque você vai ver 90% das igrejas evangélicas impedindo o uso do seu espaço, principalmente o espaço de culto, como se ele fosse um espaço... Aí, claro, tem diversos argumentos, foi dedicado a Jesus, mas eu também dediquei isso a Jesus, só que eu bagunço ele quando eu preciso. Então é uma questão tudo de interpretação, não precisamos brigar com ninguém. Você não precisa brigar com seu amigo de outra igreja, dizendo, na minha igreja a gente come dentro do templo, né? E na sua não pode, não precisa ter essa conversa, mas vamos desfrutar enquanto a gente estiver aqui, porque é nisso que a gente acredita. Então, ou seja, como a adoração está relacionada ao seu coração, e não a um lugar especificamente, então a gente se reúne nesse espaço porque ele é propício, mas no dia 30 de novembro, onde que a gente vai se reunir? Na casa do pastor Xênio, embaixo de uma árvore, lá a gente faz o nosso culto. Então lá nós ouvimos o mesmo Deus, nós conversamos com o mesmo Deus e nós cultuamos o mesmo Deus. E quem já fez um culto num centro de retiro também sabe que lá Deus também fala. E é muito gostoso, eu já expliquei isso uma vez, né? Quando você vive viagens missionárias e vai para outros países, né? É muito legal você encontrar o mesmo Deus que você conhece lá no outro país, numa tradição completamente diferente, mas é uma igreja evangélica, Jesus está lá, ele está falando e o contexto é completamente diferente. Então vamos caminhar. Não é um lugar, não é postura corporal. A gente não cai mais nessa, né, de que a pessoa que fecha o olho e levanta a mão está adorando mais que aquela que está às vezes parada, olhando assim para o lado. Isso não pode ser interpretado. Né? O gesto, ele indica algo e ele sim pode indicar a rendição. Então, se você está com os olhos fechados e a mão assim,
Que bom, pode ser que você esteja adorando a Deus, mas pode ser que você esteja pensando esse cheiro de gordura. Será que hoje tem pastel na cantina? Não tem como saber, gente. Porque esticar a mão e fechar o olho não é sinônimo de rendição. É uma forma que culturalmente a gente usa. Mas você vai ter outras culturas que não vão usar isso. Então a gente não pode pegar como se fosse uma coisa cravada. Não é volume da música, né? Tem igreja que gosta da música alta, tem igreja que gosta daquela música bem baixinha. O que a gente tenta aqui? O equilíbrio, né? Um louvor animado, mas que não incomode os ouvidos, mas que também não seja parado demais para que não incomode a alma, né? E fica aquela coisa que a gente diz, puxa, né? Um equilíbrio. Não é a roupa, né? Então, já nos perguntaram, o Rafa, né? Perguntou se a gente assistia Netflix. A gente assiste Netflix. Lá do nosso futebol, a gente assiste Netflix. A gente usa roupa normal, a gente vai na Renner e compra roupa lá. Então, nós, enquanto igreja, enquanto denominação batista, mas especificamente nós não precisamos de uma roupa que nos leve até Deus. Nós precisamos de um coração. Tudo vai voltar para o coração. Essa foi a conversa de Jesus com ela. Tudo vai voltar para o coração. Então, qual é a roupa de ir na igreja domingo? Pode ser a melhor que você tiver, não tem problema. Né? Pode ser a melhor que você tiver. Via de regra, a gente vem mais bonitinho no domingo, né? Evita vir com uma roupa rasgada, manchada, né? A gente faz o nosso melhor. Então, quem que costuma se arrumar mais? Os solteiros e os homens casados. Por quê, né? Todo mundo entendeu. O solteiro está em busca, o homem casado, a mulher diz, vai desse jeito para a igreja? Daí você vai lá e faz o quê? Muda a sua roupa. Então, geralmente, o homem ele não vem com a primeira roupa que ele intencionava. Ele dá uma filtrada à medida que a mulher vai dando opinião, e eu sei porque eu tenho que fazer isso lá em casa. Eu, por exemplo, hoje quase preguei de camiseta, eu falei, eu vou pregar de camiseta. Eu estou lá há 5 anos já, o pessoal conhece meu coração. Aí a Rê veio chegando, eu nem falei nada com ela, foi só a presença dela. E aí o Espírito tocou meu coração e disse, não faça isso, bote sua camisa, porque eu sempre venho de camiseta e trago uma camisa. E aí eu falei, tá bom, eu não vou pregar de camiseta. Então não é a roupa e não é a igreja em si, né? E de novo, esse espaço é importante você entender. Eu acredito que a igreja é um lugar muito especial, eu amo esse prédio e eu tenho uma alegria imensa de Deus ter nos dado ele, eu chamo ele de herança, ele foi uma herança, a gente ganhou de outras pessoas que compraram, que construíram, que não fomos nenhum de nós, então foi um presente de Deus. Só que o que eu vou dizer é paradoxal, então ouça com muito carinho. Jesus não está aqui, mas ele vem. E ele pode estar. Tudo isso é teológico, eu estou dizendo. Por quê? Porque Jesus está em todo lugar, então é óbvio que ele está aqui. Mas ele não fica sentado esperando a gente, você precisa acreditar nisso. Né? Quando a gente fala em um lugar que foi consagrado a Deus, não quer dizer que Deus está ali sentado dizendo, será que o pessoal vem domingo para o culto e vou ficar aqui esperando? Deus não é assim. Não é assim que funciona. Fique tranquilo, Deus ele está em todo lugar e ele se manifesta onde ele é convidado. O que a gente faz aqui nos domingos? A gente convida. E esse é um dos papéis do louvor, voltando a ele, né? A gente convida, e aí você pode convidar com a mão para cima e o olho fechado. Mas tudo precisa estar permeado por uma teologia saudável, onde então a gente diz, Deus, o Senhor é bem-vindo, né? Nós te queremos aqui, e Deus vai dizer, claro que eu vou estar aqui, se vocês estão me convidando. Porque Deus ama estar com a igreja dele, não é verdade? Amém? Então, a adoração, ela é no coração e não em um lugar. Amém? E sexto e último lugar, e aqui a gente encerra, Jesus não, ela sai agora e ela, vamos ver lá, ela volta para a cidade e diz assim, ó, venham ver um homem, lá no 27 a 30, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Por último lugar, anote aí, sexto ponto, conte o que Jesus fez na sua vida. Venha ver o que Jesus fez na minha vida. Venham ver quem é esse homem. Olha o que ele falou. Ele sabe da minha história. Quando nós somos feridos, só a gente sabe quem aliviou essa dor. Quando nós somos curados, só a gente sabe quem curou essa dor. Quando a gente orou e buscou muito por salvação, só a gente sabe quem salvou a nossa alma. Quando a gente estava perdido e nem sabia e foi achado, a gente depois descobre que quem nos achou foi Cristo. Então isso facilita esse processo de dizer, ó, venham ver, eu sei quem foi o Deus que transformou a minha vida, ele é o verdadeiro profeta. Tem um texto que eu quero que você abra, o nosso último texto da noite, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele é, vamos chamar assim, o texto da associação.
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 1, versículo 13 e 4. Bem no início do livro. Anote, rabisque, né? Lília com essa Bíblia nova aí, bonita. Pode riscar, que eu tô vendo aqui que não tá riscado. Pode riscar. Tu não gosta de riscar, Lília? Pode riscar. Riscar a Bíblia não é pecado, só para registrar. Não é só para Lília, veio para todo mundo. Riscar a Bíblia não é pecado. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que faz o quê? Nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você quer evangelismo mais fácil do que aquele assim, ó, o que está acontecendo contigo? Aí a pessoa diz, tô com isso, com aquilo, mas eu já passei por isso, deixa eu orar por você. É isso que essa mulher viveu com Jesus, né? Ela foi lá e disse, pessoal, vem ver porque ele sabe o que está acontecendo comigo. Então a gente disse para as pessoas, olha, eu encontrei um Deus que sabia o que estava acontecendo comigo, transformou minha vida. Deixa eu te contar agora sobre ele. Então conte o que Jesus fez na sua vida. Só você sabe e você precisa fazer isso. Precisa sair correndo e dizer assim, eu encontrei um Deus que me conhece, que sabia do meu passado, né, dos 5 maridos, de toda a minha história. Mas ele não só me puniu por isso, porque Jesus poderia ter nem olhado na cara dela. Se ele tivesse feito, não teria sido estranho nem à época e às vezes nem a hoje, né? Porque, olha, tem lugar que é complicado, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, para nós que acreditamos na Bíblia e acreditamos em restauração, independente daquilo que nós fazemos, a gente encontra um Jesus que diz, vamos de novo. Vamos de novo. Amém? Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. E aí, ele transforma a nossa vida. E agora a gente transformado pode dizer para as pessoas, olha, Jesus fez isso na minha vida. Deixa eu te contar o que ele fez. E aqui nós encerramos com o nosso testemunho. Amém? Quero convidar a banda a subir aqui na frente, convidar você a orar comigo. E depois a gente tem alguns avisos. Então, depois que a gente cantar a última música, a gente tem alguns avisos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse texto. Obrigado por essa história tão rica, tão extensa, com tantos e tantos ensinamentos. Obrigado por tudo aquilo que a gente pôde aprender nessa noite. Obrigado porque a gente tem visto essa jornada do Senhor encontrando pessoas e transformando a vida delas. Obrigado pela riqueza dos detalhes dessa história, Deus. Obrigado por poder ver uma mulher que não precisaria, não deveria, não poderia, enfim, ter se encontrado contigo, mas o Senhor optou, Deus, por nos mostrar que sim, quando a gente está perto de ti, caminha contigo, a gente encontra um Deus que é diferente de tudo que tem aí fora, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que oferece perdão, que oferece graça, que oferece amor, que oferece cuidado, e nós te agradecemos muito por isso em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, pela vida da tua igreja, por cada um de nós aqui, por aquilo que vamos viver essa semana, por aquilo que temos de desafio. Nós pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor vá à frente, Deus, e tenha mais uma vez o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor sobre nós. A gente pede por isso em nome de Jesus, Pai.